Olá, hoje nós vamos conversar a respeito do artigo de fevereiro do ABC Cardiol, o artigo que foi destaque, que é o artigo Top 10. Esse artigo, na verdade, se constituiu de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, através de suas revistas, onde se procurou trazer o que é de melhor que foi publicado em português nessas duas revistas no ano de 2018. Eu gostaria agora de perguntar ao Rochit como que foi essa seleção desses artigos que os senhores estão vendo nesse artigo que nós selecionamos e cujo artigo tem todos os links de todos os outros artigos que foram revistos. Rochit, como foi feita essa seleção? Obrigado, Glaucia. É um prazer de novo estar aqui com vocês, batendo um pouco de papo sobre Arquivos Brasileiros de Cardiologia. E tudo começou, na verdade, como você sabe, pela importância da língua portuguesa no mundo e especificamente das duas revistas, o Arquivos Brasileiros de Cardiologia e a Revista Portuguesa de Cardiologia, são, de longe, as mais importantes revistas publicadas em língua portuguesa na área de ciência cardiovascular. Então, isso nos trouxe uma motivação para conversar com o Dr. Lino, que é o editor atual da Revista Portuguesa, para selecionarmos os melhores artigos do ano passado, 2018, e tentarmos fazer vamos dizer assim, uma visão rápida do que aconteceu no ano passado nas duas revistas, que novamente são quem realmente está divulgando a cardiologia em língua portuguesa, e com isso nós chegamos nesse manuscrito. A maneira da seleção, para nós, aqui no Brasil, foi muito simples, porque nós já fazemos esse processo já há alguns anos, principalmente visando ao Prêmio ABC, que acontece sempre em todos os congressos brasileiros de cardiologia, onde uma comissão muito seleta vota e escolhe os melhores artigos do ano. O Dr. Lino fez um processo bastante semelhante também, e com isso nós chegamos a essa lista de 10 artigos da Revista Portuguesa e 10 artigos da Revista Brasileira, do Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que nós chamamos de Top 10. Né? Aliás, Glaucia que deu o nome, e acho que foi ótimo, que são os Top 10 2018, obviamente. A gente promete repetir isso ano que vem, eu acho. Diferente um pouquinho das outras revistas que fazem as revisões por tópico, nós, né, na verdade, optamos por fazer isso de uma forma um pouco diferente, cobrindo todas as áreas que foram publicadas na revista, diferente das outras revistas que publicam o que é melhor em imagem e publicam, inclusive, revisões de outros periódicos. E você acha que isso é uma boa ideia? Funcionou bem? Quais foram os tópicos que foram selecionados nas duas revistas? Ou seja, o que mais se publicou em língua portuguesa? Eu acho que isso é uma característica muito importante que você está lembrando, porque é interessante que em língua portuguesa os artigos publicados nessas duas revistas seguiram em paralelo com os assuntos mais discutidos em grandes revistas internacionais, como JACC, European Heart, quer dizer, mostrando que as duas revistas estão sintonizadas com a ciência e com a ciência cardiovascular, nesse caso, em geral, quer dizer, não especificamente em focos, incluindo, por exemplo, apenas para citar como exemplo, a ciência básica. Nós temos trabalhos de ciência básica aqui, nós temos trabalhos até de aplicativos de software, vou comentar brevemente em seguida. Então, assim, nós tivemos uma gama de artigos que na minha visão, dão uma excelente revisão para o leitor, para o cardiologista fundamentalmente, mas para o clínico em geral, que quer revisar o que aconteceu em cardiologia no ano 2018. Acho que eu já aproveito e dou aqui, como eu falei, foram 10, mas só lembrando, só dando um destaque rápido para três artigos que me chamaram muito a atenção. Um deles, do Dr. Pedro Farschi, lá do Dante Pazanese, investigando de forma básica, inclusive, no sangue, a atividade inflamatória em pacientes que tinham stent e foram para a cirurgia de revascularização. Existe uma ideia de que a mortalidade na cirurgia de revascularização em pacientes que têm stent prévio seja diferente. Isso é um assunto discutido e debatido há anos, e esse é um dado originalíssimo que o Dr. Pedro Farschi
nos trouxe na revista. Inclusive, temos um vídeo dele gravado que logo será liberado, ou deve estar para ser liberado na web para vocês, especificamente sobre esse artigo. Mas ele está muito bem comentado aqui no Top 10 e vocês podem ter uma informação muito interessante e original sobre esse assunto. Um outro assunto interessante, uma dificuldade clínica básica de todo mundo, é a anticoagulação oral e fibrilação atrial. Difícil de controlar, que medicação usar, as indicações. E para isso, o Grupo do Sul fez um aplicativo que também foi tema de um vídeo específico, vocês podem procurar lá no nosso portal, desenvolveu e disponibilizando esse aplicativo que facilita muito a vida de todos os cardiologistas na anticoagulação oral e fibrilação atrial. E mais recentemente ainda, um outro tema importante, que é um tema muito recente, que é a TAV, né, a prótese por catéter na válvula aórtica, em que a insuficiência aórtica é crítica e muito importante, e muitas vezes precisa do eco transesofágico, alguns grupos usam, outros não. Dr. Pedro Lemos e um grupo de Rotterdam, em conjunto, mostrando a internacionalização do Arquivos Brasileiros, publicaram também um trabalho também premiado no nosso congresso sobre o uso da videodensitometria, ou seja, é uma técnica de imagem da própria hemodinâmica, né? Ali naquela imagem pós-implante da válvula aórtica por catéter, para avaliar o grau de forma muito precisa da insuficiência aórtica, que, como vocês sabem, tem um valor prognóstico crucial. Então, dado novo, já não tem esse dado publicado em nenhuma outra revista, vocês não vão achar, pode procurar no Jack, pode procurar no Europia. Isso aqui é propaganda. Esse é do Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Então, eu estou muito orgulhoso realmente desse ano, Glaucia, porque foi um ano de muito sucesso, na minha visão, do ponto de vista científico para Arquivos, assim como da Portuguesa. E acho que você vai comentar algumas coisas a respeito. Na verdade, o que eu acho mais interessante dessa seleção, e por isso eu brinquei com o nome Top 10, é porque ela reflete a realidade nossa. Então, os pacientes são os nossos pacientes, os problemas são os nossos problemas, para os quais nós temos que buscar soluções. Exatamente. E muitos desses problemas, como os leitores vão poder ver, são comuns aos portugueses, talvez pela nossa identidade cultural, a nossa identidade que envolve a língua, envolve os nossos costumes. Então, partilhar esses conhecimentos são interessantes. E nessa linha, eu acho que eu gostaria de dar destaque para um artigo do Nascimento e colaboradores, que, na verdade, levanta os problemas dos países de língua portuguesa, que, na verdade, é o que está por trás, na origem dessa nossa ideia. E ele chama a atenção que a cardiopatia isquêmica, ela é a principal causa de mortalidade em todos esses países, menos em Moçambique e em São Tomé e Príncipe, e que essa cardiopatia isquêmica, que a doença cardiovascular caiu, mas ela está preponderando nos outros países. E tem uma clara relação com o índice socioeconômico desse país, mostrando que quanto pior esse índice socioeconômico, maior ainda nos dias de hoje, e esse estudo foi feito até 2016, pior a mortalidade, quanto pior esses níveis socioeconômicos. Acho que uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar é um artigo de Souza e Silva que avalia a performance da angioplastia coronariana com e sem stent no Rio de Janeiro. E ela avalia aproximadamente esse grupo, cerca de 19 mil pacientes, durante um período longo de segmento, mostrando que nós temos benefício com o uso da angioplastia, mas esse benefício ele diminui quando nós temos idades mais elevadas e ele tem uma melhor performance em mulheres. Então, nós precisamos usar isso para selecionar os nossos pacientes que vão, não é, a ser colocado o stent para tratamento da doença coronariana crônica, que é o escopo desse artigo. Um outro artigo, para finalizar, que eu gostaria de chamar a atenção, que está bastante também em voga, é a cardiotoxicidade, por exemplo, com câncer de mama. E gripe colaboradores, então, chama a atenção que o strain longitudinal global consegue nos predizer precocemente quem serão essas mulheres que terão essa cardiotoxicidade com o uso das drogas antineoplásicas. Então, eu, para finalizar, gostaria de dizer que
sugiro que vocês leiam muito. O Rochid faz uma grande propaganda, mas realmente a seleção está muito boa e reflete o que tem de melhor no Arquivo Brasileiro de Cardiologia e na Revista Portuguesa de Cardiologia. Perfeito. E aí, Rochid, como você gostaria de finalizar isso? Eu acho que, só complementando, a gente sabe que a vida é corrida, todo mundo lê muito pouco. Esse é um grande resumo para ser lido. Em poucas palavras, vocês vão cobrir praticamente um ano todo de cardiologia no Arquivos. Mas, claro, tem muito mais coisa nas publicações e a gente está tentando cada vez mais deixar o Arquivos de forma mais prática e fácil de revisar. Eu faço uma correção, esses artigos que a Glaucia comentou são também da revista do Arquivos Brasileiros. A gente espera que o Dr. Lino vai acrescentar em seguida, talvez até nesse mesmo vídeo, dados sobre a Revista Portuguesa de Cardiologia e que esse artigo foi publicado simultaneamente, né, nas duas revistas e na edição de fevereiro. Na edição de fevereiro agora de 2019. Aproveitem.